Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e, caso tenha alguma dúvida sobre as Escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus queridos guerreiros, que a paz do Criador esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Seja muito bem-vindo e tudo de bom para você. Muito bem, estamos de volta para darmos continuidade a mais um estudo das contradições da Bíblia e refutando essas contradições. Gostaria primeiramente que você se inscrevesse no canal, acionasse o sino de notificações e também pudesse apoiar o nosso canal, seja membro do canal. É só você clicar no botão Seja Membro e dar aquele like para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, ok? Muito bem, hoje nós vamos estar dando continuidade com contradições bíblicas refutadas, mostrando a vocês que em vários vídeos que nós já estamos postando aqui para vocês, nós estamos apontando onde a Igreja Católica colocou tendenciosamente as contradições e desmistificando ou refutando essas contradições que está nas Bíblias aportuguesadas. Lembrando a vocês que é muito importante a consulta dentro do conceito da linguagem hebraica e grega para saber o significado das palavras, aonde você vai perceber categoricamente que essas contradições apresentadas nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e outras Bíblias mais, elas vão desaparecer. Bom, para aqueles que gostam do conhecimento da palavra de Deus, é muito importante você estar ligado sempre aqui no canal, onde nós vamos estar mostrando para vocês que esses erros cometidos pelos copistas, eles vão simplesmente desaparecerem. Ou seja, se a Igreja Católica teve o intuito de criar grupos como céticos, ateus, militantes e até mesmo maçonaria e satanismo para desmoralizar a Deus e para levar as pessoas à incredulidade, pode ter certeza que essa máscara que a Igreja Católica construiu vai cair por terra, porque estamos aqui para mostrar para vocês realmente o que a Bíblia ensina sobre isso, ok? Vamos lá para mais uma aula, seja muito bem-vindo. Contradições bíblicas refutadas. Deus criou o homem para trabalhar, mas depois que ele pecou, o puniu, obrigando-o a trabalhar? Como entender essa contradição? Bom, aí você pode ficar assim preocupado. Poxa, mas a palavra de Deus, ela não tem contradição. É verdade, as escrituras sagradas, ela não tem contradição. Mas para que você entenda, presta atenção, a Bíblia que você tem nas suas mãos, seja qual ela for, essa Bíblia passou por diversas modificações e aperfeiçoamento em linguagem, exatamente por muitos copistas. E sabemos que hoje nós só temos a Bíblia em mãos devido à Igreja Católica. Então, de qualquer forma, os méritos pertencem à Igreja Católica porque foi ela que fez a responsável de fazer diversas traduções. Diferentemente do rei King James, que pediu uma tradução mais fideldigna ali do grego e do hebraico. Porém, também é encontrado diversos erros e contradições dentro dessa Bíblia. Então, por que as contradições aparecem na Bíblia portuguesa? Enfim, por que ela aparece quando você vai consultar o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego? Por que essas contradições desaparecem? Porque nem sempre as palavras em português, elas são iguais, o seu significado batem com o significado daquela linguagem hebraica, ok? O copista, ele tem a obrigação de procurar no idioma a qual ele está fazendo a tradução, uma palavra bem fideldigna, que se adapte àquela tradução que ele está fazendo daquela determinada palavra, ok? Por exemplo, a questão do nome de Jesus, né? Então, lá na linguagem hebraica, tem muitos que dizem sobre a questão da pronúncia do nome de Jesus, que seria Jesus, ou Jesus Christus, que é do latim, e depois você vem sobre Yahushua, ou Yeshua. Uns pronunciam como Yeshua, outro Yahushua, por causa do
das iniciais do tetagrama Yud-Vav-He, que o nome do Criador se derivaria dessas letras em hebraico, Yud-Vav-He, que a pronúncia seria aproximadamente Yahweh, que seria o nome do Eterno, do Criador, mas o nome dele precisou ser traduzido, não é traduzido, ser adaptado para determinados tipos de linguagem, ok? Então você tem hoje Jesus, que muitos acusam, né, porque a letra J não tem na linguagem hebraica, que não tem no alfabeto hebraico, e a letra J é uma letra romana. Então eles acreditam que se você, o nome Jesus, eles dizem que ali tem o derivado de porco, ou de cavalo, ou de etc. O que na realidade não há nada disso. O nome Jesus é uma transliteração do nome Josué, que no nome de Jesus consiste também o nome do Pai. Estamos numa linguagem aportuguesada. Então o tradutor está procurando o nome mais adequado para tentar colocar. Eu entendo perfeitamente do que eu vou dizer aqui para vocês, que existe sim algumas manipulações que a Igreja Católica fez nas Bíblias para confundir a cabeça das pessoas. Isso é muito claro porque a Bíblia chama ela de Grande Babilônia, a mãe das abominações e enganações. Mas no nome Jesus, você encontra justo, eterno, santo, único Senhor. De qualquer forma, é a transliteração do nome Yahushua. Muitos não vão concordar, eu não estou aqui para discutir com você sobre a questão de nome, você tem todo o direito de concordar, mas é o meu ponto de vista, aquilo que eu tenho estudado. Uma outra coisa que você vê que a Igreja Apostólica Católica Romana colocou nas suas traduções foi traduzir o arco celeste. Por exemplo, quando acabou o dilúvio, o Criador colocou um arco sobre os céus, né? Que nós conhecemos hoje como arco-íris, correto? Então veja, em algumas questões das traduções, o Império Romano, influenciado pelo Império Grego, fez algumas transliterações, algumas traduções para homenagear diversos deuses gregos, ok? Então aí você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, na palavra hebraica, você não tem a palavra arco-íris. Você tem ali o arco, a aliança do Criador. Esse arco demonstra, quando você vê esse arco que pega de um ponto da terra ao outro da terra, fazendo exatamente um arco, uma tenda. É para que todas as pessoas lembrassem, tá, que existe um domo sobre a nossa cabeça. A terra é estacionária e um domo sobre a nossa cabeça. Não uma terra esférica, mas um domo. Isso é para lembrar que o Criador separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão debaixo do firmamento. É uma lembrança, porque os homens iam se esquecer disso. Então, todas as vezes que aparece um arco, que conhecemos como íris, é exatamente para lembrar da aliança que o Criador fez com Noé. Ele separou as águas, mostrando o poderio dele. As águas do firmamento acima e as águas debaixo do firmamento. Nada mais do que isso. Então você tem arco-íris. A íris foi acrescentada pela igreja na tradução. Porque íris é uma deusa grega. Pode consultar aí para você ver, ok? Então o que eu estou lhe dizendo é que as Bíblias aportuguesadas, você vai encontrar, sim, diversas contradições nessas Bíblias. Mas quando se procura, quando você tem uma dúvida sobre determinada palavra, e você entra em conflito com 2 versículos, aí você precisa saber o significado daquele versículo. Você precisa buscar o que isso quer dizer no hebraico. O que quer dizer íris no hebraico? Está entendendo? Então é assim que você vai conseguir descontradizer o que a Igreja Católica fez propositalmente e tendenciosamente, para criar uma rebelião de ateus, de agnósticos, de pessoas aí maçônicas e assim por diante. Por exemplo, então você entendeu aqui, né? Deus criou o homem para trabalhar, mas depois que ele pecou, o puniu, obrigando-o a trabalhar. Como entender essa contradição? Então, na contradição bíblica, que é refutada, você vai aprender o seguinte. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar a terra. Presta atenção que a contradição vai desaparecer. Quer ver? Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas depois que o homem pecou, Deus o puniu, fazendo trabalhar para conseguir o seu próprio sustento. E diz o livro de Gênesis 3,17. E ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela
todos os dias da sua vida. Então você vê dois textos aí que aparentemente têm uma contradição. Porque que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo, e depois que ele pecou, ele continua trabalhando. Como é que funciona isso? Então Deus criou o homem para trabalhar, mas depois que pecou, puniu, obrigando a trabalhar de novo? Então como é que funciona isso? Vamos tentar entender agora. Muitas pessoas pensam que esses relatos são inconsistentes. Deus não poderia castigar Adão fazendo-o trabalhar, uma vez que já o tinha criado para trabalhar. Quando o Criador criou Adão, o Criador já criou Adão para trabalhar. As coisas só mudaram, tá? Por causa da sua desobediência. Veja bem, muitas pessoas pensam que esses relatos são inconsistentes. Deus, o Criador, não poderia castigar Adão fazendo-o trabalhar, uma vez que já o tinha criado para trabalhar. Independentemente dele pecar ou não. Independentemente de Adão pecar ou não, o Criador criou Adão para ele cuidar da terra, lavrar a terra. Olha que coisa, só que ele não tinha o sofrimento. O que eles não sabem é que para cuidar, em Gênesis 2,15, foi utilizada a palavra hebraica como labad, ou labod, tá? Labad, que significa trabalho. A palavra utilizada na linguagem hebraica é labad, que significa trabalho, segundo o léxico Strong, que é o H05647 do papiro. Agora, veja aqui outra coisa interessante. Cultivá-lo. A palavra hebraica é chamar, que quer dizer cultivar, que significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção, segundo o mesmo dicionário HO 804 do dicionário hebraico. Já para com o sofrimento, em Gênesis 3,17, a palavra hebraica que foi utilizada foi chamado litzabon, que significa dor, trabalho, árduo, pesar ou labutar. Ok? Bom, vamos lá. Portanto, Deus criou o homem para trabalhar no jardim. Quando Deus criou o homem para trabalhar no jardim, ele fez sem o labor, ele fez sem o sofrimento, apenas para cuidar. Mas quando o homem pecou, Deus o castigou, dizendo que ele deveria trabalhar arduamente. Você entendeu? Então a contradição que desaparece, porque é de acordo com a colocação da palavra hebraica, labad, que significa cuidar. Quando ele pecou, quando ele desobedeceu, aí as consequências ficaram mais trágicas. Ele agora teria que trabalhar arduamente. Então não há contradição, porque a palavra que o tradutor tentou colocar para o português não encontrava uma palavra adequada, então aparece essa contradição. Mas quando você vai lá e vê o significado da palavra trabalhar e labor, você vê que no hebraico muda totalmente o sentido da palavra. Ou seja, Adão, ele trabalhou arduamente, o que ele não trabalhava arduamente, ele não sentia cansaço, tá? Antes da sua queda. Depois da sua queda, ele começou a trabalhar arduamente. Isso não significa que ele não trabalhava, né? Então Deus não criou o homem para trabalhar e depois que ele pecou, botou ele para trabalhar novamente, entendeu? Para trabalhar. Então os ateus pegam os dois textos, dizendo, tá vendo, isso aqui é uma contradição. Sim, aparente contradição, mas quando você vai a fundo e vê o significado da palavra, você vê que depois de pecar, ele deveria trabalhar arduamente com o sofrimento. Por isso que a palavra é litzabon, tá bom? É totalmente diferente. Quando Adão pecou, a natureza de seu trabalho mudou. Deus amaldiçoou o solo de modo que produzisse espinhos e ervas daninhas. Então a terra, ela não produzia espinhos nem erva daninha. Ele não produzia, ela só começou a produzir, que são as pragas das plantações, após a queda de Adão. As plantações, as árvores, as plantas, tudo, não tinha praga nenhuma. Não tinha nenhum tipo de praga, certo? Então ele trabalhava, ele cuidava, ele ajudava, ele plantava, enfim. Adão trabalhava, mas sem cansaço, sem labor, sem fadiga. Você entendeu? Depois da sua queda, que a terra começou a produzir ervas daninhas, espinhos, e ele começou a trabalhar arduamente. Simplesmente o que aconteceu? Deus não está falando duas coisas entrando em contradição. Primeiro, o homem foi criado para trabalhar, só que ele não trabalhava com o labor. A partir do momento da sua queda, que ele trabalha agora através do suor do seu rosto. Continuou trabalhando. O objetivo da coroa da criação, que é o homem, era cuidar do jardim. Era cuidar desse plano da terra. Ok? Então,
quando Adão pecou, a natureza de seu trabalho mudou. Deus amaldiçoou o solo de modo que produzisse espinhos e ervas daninhas, como está em Gênesis 3, 17 e 19. O trabalho do homem ficou mais difícil e laborioso. Dali em diante, o homem ganha o pão com o suor do seu rosto. Tá? Então é isso daí, pessoal. Espero ter tirado a dúvida de vocês sobre a questão dessa contradição. Deus criou o homem para trabalhar, mas depois que ele pecou, puniu, obrigando-o a trabalhar. Como entender esta contradição? Ok? Então foi explicado para vocês que a contradição desaparece quando nós começamos a observar, tá? Então não adianta pegar só o versículo 2:15 de Gênesis e o 3:17 e falar, olha, tá aí a contradição, realmente. Mas precisa entender o significado da palavra. E os padres não colocaram o significado da palavra labad, em hebraico. Foi utilizada a palavra labad para trabalho, ok? Então é isso daí. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde e que lhes dê totalmente entendimento para que as pessoas possam sair do engano, do satanismo, do ateísmo e de todas as outras enganações colocadas aí pela maçonaria. Um forte abraço para vocês e até o próximo trabalho. Não se esqueça de ser membro do canal. E se você quiser, você pode estar adquirindo os nossos 2 livros, lançamento aí muito importante para que você possa aprender mais ainda a palavra do Eterno. Um abraço e tudo de bom. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Criador esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o professor Rivanildo Menezes. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, né? E eu quero falar para vocês agora de uma grande novidade. Eu acredito que seja de muita importância para vocês que gostam de estudar as Escrituras. Bom, pessoal, eu consegui aqui lançar 2 livros, tá? 2 livros muito importantes. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês o que tem no conteúdo desses livros. Vocês sabem muito bem que a Igreja Apostólica Católica Romana, ela fez diversas traduções das Bíblias, e hoje nós temos uma série de Bíblias aí que foi retirada da Bíblia Católica, né? Então nós temos aí a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah, nós temos aí a Bíblia King James, enfim, é uma diversidade de traduções. O grande problema é que muitas dessas traduções estão totalmente equivocadas, e é exatamente por esse motivo que você consegue encontrar diversas contradições dentro da Bíblia. E isso tem deixado muito cristão angustiado, muito cristão preocupado, muitas pessoas indo para o ateísmo, acreditando que a palavra de Deus não é verdadeira, que a palavra de Deus é um invencionismo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 livros aqui que eu lancei, eu vou explicar para vocês como que você pode estar adquirindo. Então, você tem aqui o primeiro livro que você está vendo aqui na frente, tem a foto do Papa, né? Tem aqui a minha imagem, porque eu sou criador desse livro, Contradições da Bíblia, Oportunismo Católico. Então, vocês vão ver as diversas contradições e os erros que a Igreja Católica cometeu ao fazer essas traduções, tá? E muitas dessas traduções equivocadas ou proposital aparecem na Bíblia quase que por inteira diversas contradições. Então nós vamos mostrar para você onde é que está o capítulo, o versículo, o texto, onde é que está. Só que aí existe um outro livro que eu lancei que chama-se Descontradizendo as Contradições da Bíblia. Vocês entenderam? Olha aí. Você pode, mas é contraditório. Não. Um livro eu lancei, que é um livro apostila, e esse livro eu falo sobre as contradições da Bíblia. Onde é que estão essas contradições que foram colocadas pela Igreja Católica? Você precisa estar ciente disso, tá? E o outro livro, eu descontradizo essas contradições, mostrando para vocês dentro do idioma hebraico, dentro do idioma grego, e olhando todo o contexto e texto, que essas contradições colocadas pela Igreja Católica, elas desaparecem quando você vai consultar os textos originais em hebraico. Então tem muita informação, inclusive muitos céticos gostam de colocar em seus canais versículos isolados, fora de contexto, e espalhar, né, como um dogma, como um troféu, dizendo, olha, vocês estão vendo, a igreja evangélica é isso e aquilo, o cristão é isso e aquilo, Jesus é isso, Jesus não existe e tal, e a Bíblia é cheia de contradição. Só que o grande problema é que se você não parar para consultar
Eu sei que você trabalha, tem um dia a dia, o seu correria, você muitas das vezes não tem tempo de fazer essas pesquisas. E até então é o erro que muitas pessoas caem na lábia dos ateus youtubers que tem por aqui, principalmente aqueles que são mais rigorosos e intolerantes, principalmente com o cristianismo, tá? Então, neste outro livro, eu vou mostrar para vocês que essas contradições desaparecem, ok? Então, um livro, Contradições da Bíblia e o Oportunismo Católico. Por que eles fizeram isso? E no outro livro, Descontradizendo as Contradições que a Igreja Católica colocou na Bíblia, ok? São 2 livros, não é muito caro. Eu tenho também aqui, se você quiser adquirir o pendrive com as videoaulas dessas contradições, tá? Você fala para mim por fora. Mas, por enquanto, eu estou vendendo aí o livro das contradições bíblicas e o livro Descontradizendo as Contradições da Bíblia, parte 1 e parte 2, ok? Então, se você tiver interesse em estar adquirindo, você vai pagar pelos livros, impresso, tá? Encadernado, tudo bonitinho, e vai receber na sua casa em torno do máximo 8 a 9 dias aí. Para que você adquira, você precisa mandar um WhatsApp somente se você quiser adquirir, tá? E se proteger contra o sistema religioso e também contra o sistema ateu, você pode estar adquirindo para você ter conhecimento aí, tá? Então você pode estar adquirindo através do WhatsApp 319-9202-3725. Você vai falar comigo mesmo, Rivanildo Menezes. Pode ficar tranquilo que eu vou enviar os 2 livros apostilas para você, tá bom? Um forte abraço. Para você saber dos valores, é você entrar em contato comigo. Tudo de bom, assista o nosso conteúdo, que a paz do Eterno esteja com vocês. Tchau, pessoal.